Você sabe como funciona a fase de combate no Magic? Vem aqui que eu vou te explicar um pouquinho. A fase de combate é basicamente aquela parte do turno onde as criaturas entram em combate, né? As criaturas vão atacar um oponente ou um Planeswalker que aquele oponente controla e vão causar o dano. Ela é dividida em 5 fases diferentes. Por quê? Porque algumas cartas têm habilidades trigadas, por exemplo, na fase de início de combate, etc. Mas eu vou listar elas direitinho aqui e explicar pra vocês. Vou explicar de forma resumida, tá, gente? Porque esse aqui é um assunto bem complexo. A primeira etapa é o início do combate, que é quando o jogador que vai atacar, ele fala assim, estou entrando no meu combate. Essa é a fase de início do meu combate. Tem algumas cartas que trigam nessa fase de início de combate e tem algumas mágicas instantâneas que você pode jogar nessa fase. Lembrando que nessa fase é quando os jogadores, né, o outro jogador que tem a prioridade, ele pode virar e falar assim, olha, eu vou jogar essa instantânea aqui que vai afetar o estado do jogo e etc. E aí a gente entra na etapa de declaração de atacantes. Você fala, eu vou virar essa criatura aqui, eu vou atacar fulano com essa criatura e ciclano com aquela outra criatura ali. E aí a pilha, lembrando, a pilha está vazia de novo e os outros jogadores podem responder falando assim, antes do dano acontecer, eu estou destruindo tal criatura. Tá? Isso é um tipo de resposta. E aí a gente entra na etapa da declaração de bloqueadores, que é onde os jogadores alvos, né, os oponentes, vão virar e falar, eu vou defender com tal criatura, eu vou defender com essa ficha aqui, etc. De novo, os jogadores que têm a prioridade vão virar e falar assim, eu vou defender com essa criatura aqui, mas eu vou estar dando indestrutível aqui pra ela, sabe? Ele tem uma instant que vai dar indestrutível pra ela. E é isso. E aí, então, depois de tudo isso, é que a gente entra na etapa do dano de combate. Então, aí é onde o dano vai acontecer. Por exemplo, eu ataquei o fulano aqui na minha frente e aí ele defendeu com uma criatura, uma ficha 1/1. Então, a ficha 1/1 vai morrer se minha criatura tiver, sei lá, 5/5. Lembrando, se tem criaturas com iniciativa ou golpe duplo, vai ter uma segunda etapa de dano, tá? E também é importante frisar que todas as respostas acontecem antes do dano se resolver. Então você tem que falar assim, olha, eu tô prevenindo todo o dano, antes do dano resolver. E só então nós vamos para o fim do combate, que é a chance que os jogadores têm de interagir com as criaturas que ainda não são consideradas atacantes ou bloqueadoras antes que isso aí seja removido, né? Porque tem cartas que vão falar assim, só até o fim do combate. Então é a chance que você tem de trigar alguma coisa também. Eu sei, gente, parece difícil, mas na prática não é tão difícil assim, quando você começa a pegar o jeito. Então, vamos com calma. É bom sempre lembrar, gente, que a gente tem que prestar atenção nos triggers, porque algumas cartas vão falar que vão agir em tal fase do combate, algumas cartas vão proteger você de levar dano de combate, você também tem que saber avaliar o que vale a pena usar, tá? Então é bom prestar atenção nessas coisinhas também. Mas aí, me digam, vocês sabem lidar com a fase de combate? Me contem aí nos comentários.